Uma história pode ser contada de muitas formas, mas qualquer objeto ou evento observado só pode ser conhecido a partir da visão de um observador. Quando observamos uma imagem refletida na água, de certa forma acreditamos naquela imagem. Sabemos que naquele momento a água captura e expressa uma outra realidade, algo que vai além da sua composição básica, a qual convencionamos chamar de H2O, ou seja, basicamente moléculas dos elementos hidrogênio e oxigênio. Mas sabemos também que as águas das diferentes fontes não são iguais. Os minerais contidos em certas águas lhe conferem características únicas, como sutis alterações de sabor ou a capacidade de interferir no funcionamento de órgãos específicos, como estômago, rins, pele e outros. Assim como um rio cujas águas sempre correm é capaz de refletir uma imagem estática posta na superfície de suas margens, como se fosse ele próprio um espelho, da mesma forma, as águas subterrâneas são capazes de capturar, digamos, certos minerais das profundezas da terra e transmitir ou carregar para a superfície uma espécie de imagem do próprio solo, como toda a sua riqueza e diversidade. Esse fenômeno é possível graças a diversas causas e condições. Dentre elas está o fato de que a água possui um ciclo quase que fechado na atmosfera terrestre. Ou seja, a água que nasce nas montanhas torna-se um rio que em algum momento corre para o mar, que por sua vez evapora e transforma-se em vapor d'água, que novamente se condensa como nuvens no céu e eventualmente retorna para a superfície terrestre em forma de chuva, que ao penetrar no solo alimenta os aquíferos de onde jorram as nascentes. E o ciclo se repete. Toda repetição é relativa. Aqui temos uma ponte e um rio. Aparentemente sempre a mesma ponte e sempre o mesmo rio, mas a água nunca é a mesma. Então nunca é o mesmo rio. E esse paradoxo nos faz refletir. Mas voltando às profundezas da terra de onde jorram os rios, podemos nos perguntar: que tipo de imagem ou informação essas águas profundas estão transmitindo? Que história elas estão contando? Quem são os personagens? Qual é o enredo? Quem está ouvindo ou vendo? Essa é uma jornada em busca dessa história da terra, contada pela água. Mas essa história é muito grande, praticamente insondável. Então, seremos modestos. Nossa visão é parcial e limitada. Faremos escolhas arbitrárias e falaremos apenas de uns poucos lugares, pensando datas e cenários. Assim como a água flui por diferentes ambientes, fecundando a vida, esperamos que sua atenção viaje por essas montanhas, vales e planalto. Essa também é uma jornada em busca dessa história da água, contada pela terra. Porque nada é feito sem escolhas, e todas as escolhas são arbitrárias. Só nos resta fazer nossas próprias escolhas arbitrárias, pensando alguns personagens e algumas passagens. Assim como a chuva fecunda essas montanhas, vales e planalto, esperamos que esse vídeo instigue a sua atenção e talvez, quem sabe, ative algo que está adormecido, como uma joia rara, ou talvez algo radioativo que seja infinito, mas que não seja destrutivo, algo belo e precioso, capaz de nos ajudar a fazer melhores escolhas, menos arbitrárias e limitadas, mas compassivas e inclusivas. Bem-vindo ao Prata Ativa, um filme sobre a história deste chão, destas águas e das dinâmicas de sua ocupação. Um filme sobre radioatividade, água e descolonização. Possam todos os seres se beneficiar. Em nossa cultura ocidental, a história daquilo que chamamos de desbravamento e ocupação de terras se entrelaça profundamente com a criação de regimes de posse e a formação de propriedade. Esse processo é ancorado na escrita, materializado nas escrituras de terra.
É fascinante pensar que em nossa sociedade um pedaço de terra só passa a pertencer a alguém através de um registro escrito, um papel assinado por autoridades mesmo na era dos documentos digitais. Com a escrita, buscamos a perfeição na organização. A ocupação e o uso da terra transformam o espaço físico em algo virtual, representado por documentos como escritura de terra, título de propriedade e outros. Cada um desses termos carrega as marcas de sua época. Explorar o processo de ocupação da caldeira vulcânica de Poços de Caldas vai além de desvendar a expansão de um sistema burocrático e institucional sobre terras misteriosas. Devemos lembrar que existem inúmeras maneiras de apropriar-se e utilizar o espaço físico em outras sociedades. A posse é coletiva ou individual, baseada em tradições escritas ou orais, em mitos ou realidades telúricas. Cada cultura tem suas próprias formas de entender e se relacionar com a terra. Ao estudarmos a ocupação da terra no Planalto Alcalino de Poços de Caldas e região, refletimos sobre a diversidade de práticas culturais que dão forma ao nosso mundo. Aqui, a matemática da posse e da propriedade se mistura com a poesia das tradições e das histórias que a terra guarda em seu seio. Assim, a terra deixa de ser apenas um espaço físico e se torna um palco onde se desenrolam dramas humanos, histórias de luta, sonhos e conquistas. Em cada documento, uma página da nossa própria história é escrita, ligando passado e presente, papel e solo, cultura e identidade. Este é o Parque Estadual de Águas da Prata, outrora conhecido simplesmente como Bosque de Águas da Prata. Na verdade, é assim que moradores e visitantes referem-se ao local, ponto de parada quase que obrigatória para turistas e viajantes em geral. Uma das principais ameaças que pairam sobre este local, considerado talvez o mais emblemático de Águas da Prata, é a de uma hipotética exploração mineral dentro ou próximo às suas fronteiras. A presença de minerais radioativos como o urânio no solo do Parque Estadual é conhecido há muito tempo. Para falarmos mais propriamente disso, procuramos alguém que entende do assunto. Com a palavra, o Sr. Benedito Prézia. Breves considerações sobre as águas radioativas de Águas da Prata. A 14 de janeiro de 1957, era publicada uma crônica de Ademário Prézia, no jornal A Cidade de São João da Boa Vista, relatando a descoberta de uma jazida de urânio, próximo à Fonte Vilela. O texto repercute as primeiras pesquisas que poderiam possibilitar a exploração desse mineral radioativo em nossa cidade. Esta crônica foi reproduzida no meu livro, Águas da Prata, nas crônicas de Ademário Prézia, numa edição do autor feita em 1994, a páginas 143 e 144. Em anexo deste livro, há também a relação das fontes mais radioativas do mundo, onde aparecem as fontes da nossa cidade. Fonte São Bento, Fonte Vilela, 168, São Miguel, Fonte Vilela, São Miguel. Atualmente, pela informação que tenho, é apenas consumida a água da Fonte Vilela. Nessa relação acima citada, aparecem duas outras fontes radioativas no Brasil, situadas em Araxá, no Triângulo Mineiro. Felizmente, a jazida não se mostrou comercialmente rentável, tendo sido suspensa sua prospecção. Assim, a fonte foi preservada, para a sorte de centenas de pessoas que diariamente vêm buscar a água para o consumo próprio. Gostaria apenas de observar que se conhece pouco sobre os benefícios e malefícios da água radioativa. Já foi dito que essa propriedade é muito instável, desaparecendo depois de a água ter sido colhida na fonte. Disse também que não é indicada para pessoas com câncer, pois um dos efeitos da radioatividade é estimular o crescimento das células do nosso organismo.
e no caso de neoplasia, esse desenvolvimento seria nocivo, pois a doença se desenvolveria mais rapidamente. Vê-se que é preciso realizar mais estudos sobre as águas radioativas e felicito os jovens que estão entrando nesse campo, mesmo não realizando estudos acadêmicos e científicos. Fica o desafio para os futuros pesquisadores para que voltem a valorizar a hidroterapia, que caiu em desuso diante da pressão da indústria farmacêutica. Benedito Antônio Genofre Prezia, pratense por adoção, doutor em Ciências Sociais e escritor. Águas da Prata quase iniciou uma exploração comercial de urânio no lugar que hoje é o Parque Estadual. Segundo a opinião de especialistas da área de geologia e outros pesquisadores independentes consultados para este trabalho, o pequeno município escapou por pouco de se tornar uma grande cava de mineração a céu aberto. Visitamos a região onde acontece a primeira exploração comercial de urânio no Brasil. A cidade de Caldas, Minas Gerais, é nosso próximo destino. Das margens do Rio Prata, seguimos para as margens do Rio Verde. Queríamos ir direto ao centro da questão. Já sabemos que a exploração comercial de urânio em Águas da Prata teria o potencial para destruir totalmente aquilo que hoje conhecemos como Águas da Prata. Mas o que aconteceu com Caldas, nossa cidade irmã e vizinha, palco de primeira exploração desse tipo no Brasil? Boa noite a todos, saudações sustentáveis. Essa live é um projeto da ação antinuclear e essa articulação antinuclear da Rede Brasileira e da Justiça Ambiental. Para quem está acompanhando essa pauta aqui no Planalto de Poços de Caldas, muito importante essa oportunidade. Inicialmente, nós já disponibilizamos um material sobre o ciclo da exploração de 72 até 95 no Planalto de Caldas, particularmente no município de Caldas, e sobre os impactos que até hoje persistem presentes na nossa sociedade. Dentre elas, o armazenamento de 12 toneladas e meia de lixo nuclear, alguns vazamentos, algumas plumas de contaminação para os recursos hídricos. Então, é nessa linha. Presente conosco aqui o Adriano Sabino, a Marina Barbosa, o Adão do Metabase e o Levi. Essa abrangência do ciclo nuclear se iniciou exatamente com a exploração de urânio no Planalto de Poços de Caldas e, basicamente, o nosso grande problema é o destino dos rejeitos radioativos. O contexto histórico dessa exploração foi um acordo nuclear do Brasil e da Alemanha de 72, com a criação da Nuclebras, e isso foi em 1988. E, atualmente, ela se autodenomina e se intitula UDC, Unidade de Descomissionamento de Caldas, ou seja, é um grande passivo, uma grande planta industrial que está sendo desativada e requer muita atenção de todos. O caso de município de Caldas, ela foi iniciada em 72 e encerrada em 95. Concomitantemente a isso, ela recebeu 12,5 toneladas de torta 2, o Yellow Cake, que está armazenada ali, que não foram produzidas e vieram transferidas para cá, como todos sabem, isso consta no nosso material aí. Quais são as consequências ambientais e sociais para o Planalto de Poços de Caldas com relação a essa atividade, bem como Andradas e Caldas? Aqui tem uma placa de radiação e um ponto de monitoramento. Esse ponto de monitoramento aqui é da pilha de rejeitos que está contaminando e por baixo do lençol freático está indo para o lado do córrego da Consulta em Caldas com uma pluma que está vazando. E essa pluma já é público, a própria INB e a CNEM também nos seus relatórios, foi feito um estudo com a Unesp e esse estudo para poder mapear as fraturas geológicas e tentar desenvolver um procedimento que vai impedir que essa pluma vaze para os recursos hídricos. Falhas de segurança e proteção nuclear. Então aqui, o item 1 aqui, falhas no protocolo de controle, problemas no controle de segurança e na proteção radiológica dos trabalhadores e na população local. Aqui o nosso colega que vai falar em seguida vai explorar melhor esse ponto aqui. Segurança de barragem de uso múltiplo, item 2. Barragem de rejeito radioativo e seus usos múltiplos, uso na região de Caldas. Risco de sobrecarga nas barragens com água além do nível máximo. Ou seja, ali tem barragem de sólido, assoreada, algumas de uso múltiplo que estão nas cabeceiras tanto de Caldas quanto de Poços de Caldas, que basicamente são os recursos hídricos, os nossos rios. Ela é entregue, o seu efluente é entregue de acordo com a própria INB dentro da CONOMA 357, né? Ou seja, ele é tratado
mas de todo modo é sabido, como já foi dito, de uma contaminação subterrânea lá que está denominada uma pluma. Já no item 3 aqui, a zona de autossalvamento. Qual que é o conceito da zona de autossalvamento, as medidas preventivas e o impacto de segurança nas comunidades afetadas? Ali, logo na barragem de Águas Claras, tem um aglomerado urbano que ele não nasceu da noite para o dia. Pessoas residem ali logo a 50 metros da bacia de Águas Claras, e é um volume razoável de água, e é uma barragem de fiscalização da Agência Nacional de Águas. Ou seja, tem a legislação, com a mudança da legislação, essa permanece ainda sob a fiscalização da ANA. Por outro lado, a zona de autossalvamento requer uma atenção, principalmente em caso de rompimento dessa barragem e da mancha de inundação para todo o Ribeirão de Caldas até chegar aqui em Poços de Caldas. Tem um prazo lá de 9 minutos que todo o processo de contingência tem que ser cumprido para poder vidas serem salvas e o menor impacto possível. Mas por isso as fiscalizações ocorrem. Passivos ambientais e sociais. Aqui um ponto importante que as próximas gerações deverão estar falando, eu estou colocando no futuro porque não é uma coisa simples de ser solucionada. A destruição ambiental e violação dos direitos humanos dos moradores. E já a área da UDC, da Unidade de Descomissionamento, é uma área muito grande. E aí tem sólido, tem os recursos hídricos, a chuva que precipita ali. Então tem todo aquele processo de bombeamento diário que é feito lá hoje na planta. Se me perguntarem qual que é a principal atividade lá, é bombeamento de água. Isso, para quem conhece lá, percebe o tanto que a água é movimentada de um lado para o outro lá. Os problemas atuais, eu já disse no começo, são as 12 toneladas e meia de armazenamento lá de resíduo, né, que veio de São Paulo para lá, e as barragens com risco de transbordamento e suas fissuras. Já disse também que por baixo foram mapeadas 37 quilômetros de fraturas geológicas que estão sendo estudadas, e a solução também. Pontos de atenção e riscos associados ao rompimento das barragens. A extensão da contaminação, esse é um ponto principal, ambiental, humano, rompimento, já falei isso aqui sobre um desastre ambiental, ao pé da letra, um desastre ambiental, ainda mais contendo resíduos radioativos. E é sabido que também que as barragens estão assoreadas, então aquele volume de massa ali deslocando, a gente não sabe o tamanho disso. O impacto à saúde pública, a gente já disse alguma coisa há pouco sobre a exposição de materiais radioativos, como urânio pode causar câncer e malformações em bebês. Esses problemas acontecem mesmo em pequena quantidade e por isso é essencial ter esse controle. Algumas casas de Poços de Caldas, por exemplo, já foi monitorada e fez parte de um estúdio que está disponível no site da CNEM. Radiação ionizante e a cadeia de decaimento do urânio. Aqui a estabilidade do urânio, a emissão de partículas alfas, beta e radiação gama são de extrema preocupação, já que afeta o DNA, como no próprio item 1 aqui, e causa impactos reversíveis à saúde humana. Já foi dito aqui sobre o descomissionamento das barragens, que requer um processo de tratamento, de movimentação, não uma coisa barata. As barragens estão assoreadas lá. Então, isso faz parte do processo, e alguns estudos, como a própria UDC já manifestou, que está em andamento, outros não, e ameaça a segurança alimentar e recursos hídricos. Aqui é um ponto que eu chamo a atenção sobre o consumo e o uso dessa água para eventualmente um gado que vai entrar nas dependências lá, consumir essa água, ou até mesmo um capim, e por isso que lá é uma área de segurança e requer essa fiscalização permanente e impedir que esse tipo de coisa aconteça. E eventualmente, se usar essa água para irrigar o consumo de alimentos, um peixe, eventualmente, é isso. Falta de estudos abrangentes. Eu já disse alguma coisa sobre as fraturas geológicas, né? A escassez de pesquisas nessa área. Então, tem coisas que estão sendo desenvolvidas e aí é in situ, naquele local que está sendo testada as pesquisas. Eventualmente, a gente recebe algum estudo que foi desenvolvido ali, e esse é um processo que, como eu disse, as próximas gerações estarão discutindo esse assunto, porque a solução não é tão simples. Urgência em aplicação de medidas na Política Nacional de Segurança de Barragem. É imperativo que sejam implementadas medidas eficazes para prevenir acidentes e proteger as comunidades, particularmente as barragens de rejeito radioativo, cuja negligência pode ter consequências catastróficas. Zonas de autossalvamento e preparação comunitária. Então, aqui é um ponto importante. Vamos considerar que tenha algum morador próximo à barragem de Águas
claras ali e em eventual rompimento. Se aquela pessoa for surda ou tiver algum problema de locomoção, certamente isso deve fazer parte do plano de contingência lá, porque até chegar um carro de som ou a sirene que ela não vai ser ouvida, isso é um ponto de preocupação e a gente deve considerar tudo isso aqui em termos de ações para mitigar os danos de eventual rompimento. Boa noite para todos que acompanham essa live tão importante. Muito prazer, eu sou a Marina Rosa, eu sou bióloga, educadora ambiental há mais de 13 anos, ativista socioambiental. Aqui eu também ocupo esse espaço como representante da Frente Popular de Luta Antinuclear de Caldas e também presto assessoria técnica para a Rede Sapoqui, que é a rede dos saberes ancestrais dos povos quilombolas, atuando com comunidades tradicionais. Bom, a gente vive um caos, né? E isso é algo mundial, pensando nas questões ambientais, né? Nas crises climáticas. E Caldas está na centralidade disso também, quando a gente pensa, né, em todo esse material radioativo, em todo um histórico, né, que vem aí de longa data e que a gente enxerga grandes dificuldades disso ser solucionado e começar a partir de algum lugar de efetivamente haver mudanças, né? Eu morei 4 anos no município de Caldas, hoje eu estou aqui em São José do Rio Pardo, que é bem próximo, uma cidade também afetada pela INB, né? Então já estou aqui tentando buscar mais pessoas dessa região também, para fazer parte desse movimento, que a gente está falando de um material que vai se espalhar pelo Brasil todo, como é de conhecimento de todo mundo, podendo se espalhar para fora do país, caso haja mesmo, né, um rompimento da barragem. A gente sabe que isso não é uma fantasia nossa, né? Gostaríamos muito que fosse um exagero nosso, mas a gente sabe que não é. Bom, dentro da minha articulação na Frente Popular de Luta Antinuclear, meu trabalho é voltado bastante para o cuidado, para a informação, para a articulação com a comunidade. Eu também sou liderança comunitária. E o que a gente vê é um esforço muito grande, né, até do próprio município, em não, no caso do município de Caldas, em não ser objetivo nas informações para a comunidade, né? Em não haver um esforço real de que a comunidade participe das discussões, né, de que a comunidade ela entenda os meandros, né, a gravidade com que ela já é exposta pensando na radiação, para além de um rompimento de barragem. O ano passado eu fui escolhida para representar a comunidade, a Frente Popular, numa visita técnica na INB e construí um documento, né, relatando as minhas observações lá dentro, um documento que ele contém fotos também das outras integrantes que estavam também na visita técnica. Então, assim, é chocante, muito mesmo. E alguns dos apontamentos que eu coloquei nesse documento e considero importante, né, compartilhar aqui, pensando também nos animais silvestres. A gente pouco escuta as pessoas falarem sobre a fauna que circunda, que pertence a essa região da INB. O que foi relatado pela responsável bióloga da INB, que eu não posso afirmar se ainda é a mesma, é que não há um levantamento de fauna, então não tem como quantificar, contabilizar, né, o reflexo mesmo em números, em dados, a esses animais que pertencem a essa região. Isso é algo muito grave, porque a gente está vendo a nossa fauna embora também, de forma muito grave, silenciada, na verdade, né, que foi relatado nas perguntas que eu fiz. Foi se havia um plano de manejo. Não havia, vou colocar sempre em 2023, porque atualmente eu não tivemos resposta se isso mudou em algum aspecto. Então, não há um plano de manejo. Animais que caem nas bacias contaminadas, quando são vistos, né, a tempo, eles são retirados, mas são soltos, né? Então, animais que estão contaminados, que muito provavelmente, fatalmente, impossível eles terem qualidade de vida, provavelmente vão morrer lentamente e sair contaminando aí as comunidades que eles vivem. Esses animais, eles são simplesmente retirados das bacias e são soltos. Isso tanto para animais silvestres, quanto para animais não silvestres, né? Cães, enfim, gatos, que ali também, como é uma área habitada por pessoas, então atrai também esses animais que vivem soltos, vamos dizer assim. Então isso é algo muito chocante, precisa muito ser explanado, então convido outros biólogos que permeiam essa parte, eu acho que nem dá para chamar de bem-estar animal, mas de proteção mesmo à fauna e aos animais não silvestres também. Então foi uma das coisas que chocou bastante. Há quantos anos a INB está instalada ali? Essa profissional em questão, ela está há mais de 7 anos na INB. Não estou também a culpabilizando,
porque a gente sabe que muitas camadas precisam ser acessadas para que a gente consiga fazer um bom projeto num espaço como esse, né? Em qualquer espaço, na verdade. Mas é um questionamento que precisa ser feito porque ela é responsável por esse setor. As bacias não têm cercamento, então o que implica isso? Não há segurança, volto a dizer, para animais e também não há segurança para pessoas, né? Se houver algum acidente ou se já houve algum acidente de pessoas ou animais caindo nessas bacias, não tem a mínima segurança. Eu estive lá, eu fiz a visita junto com outras pessoas e a gente constata isso. Então, não há um cercamento, não há a mínima segurança para quem precisa, seja por uma visita técnica ou seja os próprios funcionários de estar naquelas áreas ali. Existe também uma área dentro da INB onde há um extravasamento de uma água que é contaminada. Essa água, que é altamente tóxica, ela sai por um cano e ela é jorrada no chão mesmo, ali no solo. Não há um cercamento, não há um isolamento, é um espaço bem sombrio, a INB, a gente não escuta aves, né, cantando, e é assombroso mesmo o que a gente vê ali. Então, os pontos que eu considero mais importantes elevar nessa minha participação nessa live são esses, porque eu não vejo muitas outras pessoas levantando essa questão. E, para além disso, voltando também agora mais para o trabalho como ativista social, é a gente pensar que Caldas é um município rural, né, uma cidade pequena. E ali, como todo município, grande ou pequeno, mas a gente vê que nos pequenos municípios isso é maior, né? A gente vê uma dificuldade dos acessos chegar para as comunidades, né? Então, Caldas tem periferia, precisa muito de melhorias como em toda a cidade. Caldas tem comunidades indígenas, comunidades quilombolas. Então, a gente está falando de comunidades que, infelizmente, né, estruturalmente, já vivem, né, nesse lugar de vulnerabilidade social, de fragilidade em alguns aspectos. Então, o chamamento que eu faço aqui também é para lembrar que, se essas pessoas já vivem em uma condição de fragilidade, de vulnerabilidade social, apesar de elas estarem a quilômetros, né, da INB, mais de uma hora da INB, as pessoas precisam conseguir relacionar as coisas. Por mais que a água, o rejeito não chegue até elas, o município, a região, vai ser desestruturada se há um acidente desse, que na minha concepção nem dá para chamar de acidente, né? É um crime mesmo. E essas comunidades que já vivem com pouco acesso, com dificuldade de recursos, isso vai ser desestruturado muito mais, porque se o município que não está passando por um rompimento de barragem, né, que é uma das nossas maiores preocupações, não consegue levar recursos suficientes para essas comunidades, se há esse desastre humano, porque não é ambiental, é um desastre humano, essas comunidades, elas vão mais uma vez sofrer ao quadrado que elas já sofrem cotidianamente. Então, é muito importante lembrar disso também. E para finalizar minha fala, dar espaço para os outros colegas, eu quero pontuar aqui também um trabalho muito importante que eu participei, tive a honra de participar, da minha colega também bióloga, Vivian Costa, que fez um trabalho importantíssimo da pós dela. A pesquisa dela era voltada para conversar com a comunidade, entrar num diálogo para saber o que as pessoas estavam acompanhando de toda essa questão voltada para a INB e o lixo radioativo, radioatividade, enfim. E a gente ficou muito chocado porque a comunidade acredita que a maior parte dela tem pessoas que vivem a poucos metros das bacias, tem pessoas que vivem a poucos metros da INB, poucos metros mesmo. E mesmo assim elas não acreditam, algumas acreditam cegamente que a INB está sendo honesta, que não há risco. Tem pessoas que nadam no rio, passa na lateral ali, que eles, né, falam que a água não contém radioatividade, e defendem que elas não estão em risco. Né? E alguns municípios, a gente fez pesquisas também no bairro São Pedro, Laranjeiras, nos distritos. Esses distritos que estão longe da cidade, eles não sabiam nem do que estava acontecendo. E, infelizmente, a maior parte, quando a gente situava eles da situação, eles descreditam, eles não acreditam que isso possa acontecer, nem que eles já estão expostos, né, à radioatividade. Então, é preciso não só ser feito um trabalho de sensibilização das pessoas, porque a gente vai tentando fazer, né? Nós, cada um das suas forças e das suas redes de articulação a gente tem, mas a gente sente uma grande dificuldade porque o próprio município não abraça isso. E existem várias questões que fazem com que o município não abrace e não informe a população. Caldas é um município que está tentando encabeçar aí um turismo. A comunidade é colocada numa situação de risco, os turistas
estão lá na cidade deles, querendo um dia de lazer, um dia prazeroso com a família. E, então a gente pede e cobra para que um levantamento seja feito, uma pesquisa séria seja feita, para que ou seja colocada placas sinalizando a proibição do banho, ou seja, né, de forma honesta, descartada essa possibilidade, as pessoas tenham como desfrutar com segurança. Boa noite a todos. Primeiro, é uma honra estar participando aqui hoje nesse evento tão importante. Eu queria falar com o pessoal que eu moro a mais ou menos 20 quilômetros da INB. Desde a minha porta tem uma montanha, depois da montanha já é a INB. E nós fomos lá o ano passado, na visita técnica, foi eu e o Valdeir aqui, também é do movimento antinuclear. E, na verdade, a gente ia lá para fazer uma manifestação, né? Pegamos a idade e fomos para manifestar. Na hora que eu cheguei lá com o Valdeir, eu dei a minha carteirinha da OAB e falei com segurança, eu vim para a reunião. E eu não sei se a segurança lá não é muito boa, pensou que nós éramos convidados, né? Fomos, entramos na INB sem dar o nome na lista. E eu vi lá, eu fiquei apavorado. Eu imaginava que eles teriam um controle, saberia como estava funcionando, uma análise na água, uma análise no solo, uma análise no ar, né, o radônio que emana lá naquela relação tudo. Rapaz, eles não sabem nada. Eles estão arrumando uma universidade para poder fazer um estudo, para ver se vai contaminar o solo, se está contaminando ou não. Pelo amor de Deus, né? Então, assim, a minha fala vai ser bem rápida, é só isso mesmo que eu vou falar hoje, mas é só para falar que é um absurdo. A INB não sabe nada, eles não têm relatório de nada. Você vai lá, é tudo abandonado, é uma situação que só a pessoa indo lá ver o auge que é essa INB, e aí agora vem o governo querendo mais usina nuclear em redes. Hoje nós temos energia solar, temos muita tecnologia nova, e nós vamos manter esse urânio, esse lixo nuclear, não tem jeito, né? E o pessoal que mora em volta aqui tem noção, o risco que nós estamos correndo. Aquilo lá, ele entra no lençol, no lençol freático, e nós não sabemos se está contaminando ou não, porque a INB também não sabe, certo? Então, o que eu ia falar para vocês é só isso, que é um repúdio a essa situação, e nós vamos lutar por isso, nós vamos a outra coisa, nós não podemos aceitar isso. Tá certo? Ok, obrigado, boa noite. Então, meu nome é Levi, sou músico e produtor cultural e artístico, também sou ativista climático, faço parte do coletivo Guardiões da Terra, aqui em Águas da Prata já há 10 anos, também faço parte da Frente Popular de luta antinuclear e também recentemente a gente produziu um filme, um documentário sobre essa questão de água e radioatividade aqui no Planalto Alcalino. Eu acho que aqui da minha parte hoje, eu venho assim, trazer um pouco, brevemente, a preocupação da comunidade pratense e de outras cidades que em volta da região. Talvez, com sorte, também instigar um pouquinho de mais pessoas para se juntarem também, acompanharem esse assunto mais de perto e buscar soluções coletivas. Acho que muitas pessoas, talvez a maioria, sabem que Águas da Prata aqui é conhecida por ter a fonte Vilela, que é uma das águas mais radioativas naturalmente na fonte, e isso está assim na raiz da importância histórica e cultural da cidade. E a gente está muito preocupado assim com duas coisas. Por um lado, essa questão da barragem, toda essa polêmica, essa fragilidade de dados, de transparência e etc. E, por outro lado, também a questão da própria mineração em si, porque a gente vê o governo tentando voltar com a exploração de urânio, né, construção de novas usinas. A gente sabe que tendo mais usinas funcionando, a gente tem aquela pressão para produzir também mais matéria-prima, e a gente sabe tudo que isso pode significar para comunidades como a nossa, que dependem tão intrinsecamente tanto da saúde das águas quanto do ecossistema como um todo. A gente é muito dependente disso. E a gente fica também com essa preocupação da questão da contaminação lá em cima,
porque, como foi dito aqui anteriormente, a gente não sabe até que ponto essas contaminações ou possíveis contaminações, né, podem estar afetando áreas de cargas de aquíferos, etc. E mesmo contaminações através da fauna, né, dos animais que transitam de um lugar para outro. Então, tem uma série de riscos, assim, uma cadeia inteira, né, realmente, assim, preocupam bastante. Eu queria trazer, assim, sobre esse material que foi lançado, foram propostas ali no final algumas sugestões, e eu achei muito interessante que foi levantado, assim, a necessidade de uma articulação entre os municípios, né? Então, eu acho que, assim, da minha parte, eu não vou me alongar muito, mas eu gostaria, assim, de mais uma vez chamar mesmo, assim, convidar inclusive cientistas e artistas para somarem força nisso, para a gente poder destrinchar esses relatórios, porque às vezes a gente precisa desse suporte técnico, né, da parte de cientistas e tal, chegar junto mesmo com a comunidade, destrinchar esses relatórios e mais a fundo, porque muitas vezes o que a gente vê é que eles cumprem certos protocolos lá, entrega papel, carimba aqui e ali, tá tudo certo e a coisa passa, mas na prática a gente sabe que o que está escrito ali no papel nem sempre corresponde, né? Ou é factível, ou é funcional, ou vai resolver, ou está realmente resolvendo. Então eu queria, assim, mais uma vez aproveitar para chamar, assim, cientistas, pessoas qualificadas para se somarem, ajudar a gente a traduzir essas informações para o público e convidar também os artistas para se mobilizarem também e ajudar a levar essa informação. É um assunto muito importante, muito grave, que é de longo prazo, da mesma forma que vem se arrastando há muitos anos, não tem uma solução de curto prazo, e muitas vezes, acho que a última coisa que eu gostaria de colocar aqui, talvez, é que muitas vezes, por a gente ser aqui de uma região ligada ao turismo ecológico, às vezes as pessoas têm medo de falar sobre certos assuntos, como esses problemas e riscos, né, aqui para a nossa região, tem medo de repente, atrapalhar uma atividade econômica, alguma coisa, mas eu acho que deveria ser o contrário, né? Porque se a gente quer realmente valorizar tanto o turismo ecológico como o modo de vida das comunidades aqui, etc., eu acho que a gente precisa enfrentar de frente também esses problemas, né, que são graves que a gente tem, e se unir. Porque às vezes a gente ouve, assim, por exemplo, aqui em Águas da Prata mesmo, a gente teve um movimento forte, que foi os show mineradoras, em 2012, 2013. A gente conseguiu impedir a entrada de mineradoras, né, principalmente de bauxita e alumínio na cidade, através de uma mobilização grande. Mas após isso, houve assim, um certo esfriamento, né, e muitas pessoas não se solidarizam, não acompanham as questões em outras cidades vizinhas, né, e acham que estão a salvos na sua própria cidade. Então, eu queria só, encerrando isso, chamar mais uma vez esse reforço para essa união entre as cidades aqui da região e a gente procurar encarar essa questão toda como um assunto de todos nós juntos, né? E enfrentar isso daí da melhor forma possível. Obrigado aí pelo espaço. Muito obrigado pelo convite, Gilberto, doutor, a Zoraide também. Parabenizo os colegas que falaram antes de mim aí, a Marina, o Levi, o Adriano, né? Boa noite a todos e todas que estão aí no YouTube, compartilhando aí essas informações e querendo saber a verdade. Bem, meu nome é Adão Cafodito, estou há 15 anos na INB, né? Portanto, sou um adolescente rebelde. Lá temos aí trabalhadores com mais de 40 anos de serviço, tenho há 7 anos no sindicato como diretor, nesse trabalho de proteger e lutar pelos direitos do trabalhador aqui de Caldas, do DC. O que foi falado aqui agora, antecipadamente, do doutor e todas as falas aqui, tem razão, todo mundo tem a sua verdade. Por quê? Porque a ANB tem um problema, que ela foi feita na época da ditadura militar. Então, portanto, ela nasceu na mentira. E uma empresa que nasce na mentira para deixar de mentir é um trabalho muito duro. Então, essa busca da transparência é que nós cobramos. Passamos por governos anteriores aí que não estava interessado na transparência. Quando fechou a mina, em 95, a intenção do governo naquela época era passar o cadeado e fechar. Então,
não tinha nenhuma importância se ia contaminar ou não. Tanto é que trabalhadores foram aposentando, saindo, então teve uma terceirização do serviço, do trabalho também, que afetou essa qualidade de trabalho. Como eu entrei em 2009, quando começou o concurso aqui em Caldas, com novos trabalhadores orgânicos, efetivos, que buscam um corpo técnico agora com qualidade, tentar resolver isso que foi feito lá atrás, né? Não foi minha geração que fez isso aqui, né? No exímio da culpa, né? Lógico que não, mas não foi nossa geração. Nós estamos aqui para tentar resolver. O corpo dos trabalhadores daqui tem essa boa vontade, mas depende da gestão e de políticos que tentar fazer, porque aqui na DC, fala DC, é uma unidade de descomerciamento, só que aqui não tem um poder de fala, de poder de dinheiro, porque não produz. Então aqui é visto como um gasto, né? Então, visto como um gasto, nenhuma empresa quer gastar, nem sendo do governo não, que é culpada disso, né? O governo lá atrás fez isso, mas não quer gastar. É esse que é o problema, né? Há cortes de verbas, né? Então, um contingenciamento de 25% de gastos. Então isso implica sim, né? Nesse tratamento, no desenvolvimento do tratamento da água, então de outras coisas. O que eu posso trazer de informações agora, porque tem uma licitação para venda de Torta 2, não sei o andamento, se conseguiu vender, se vai conseguir vender isso ou não. Muito provável que quem queira comprar é a China, se for vendido, se livra de um passivo ambiental aqui. Mas enquanto isso, está fazendo reformas, né? Então, a reforma lá nos telhados, as piscinas, que é onde foi jogado o Torta 2, então estão fazendo piscinas. Eu esqueci de falar a minha função, técnico-químico, então trabalhei no laboratório, e depois eu fui transferido para a área de operações no tratamento de água, onde eu também sou técnico de radioproteção. Então eu tenho entrado no Carrefour, né, tomado dose de radiação lá, sim, né, então esse é o risco aí. Então eu estou por dentro de toda a operação, faço parte desse tratamento, sei as dificuldades, sei da boa vontade dos trabalhadores novos que querem fazer isso. Tem os antigos também que não são culpados, foram gestores antigos que fizeram isso, né? Não trabalhadores. Há uma licitação também de venda dos Botaforas 4 e 8 e o Duca. O Duca é o que? É o resultado da água tratada, nós mandamos para a Cava da Mina de novo. Então tá passando tá gerando outro passivo, que ali tem urânio nesse Duca, então ele tá uma licitação. Não sei se vai conseguir também vender esses Botafora 4 e 8, não sei se vai conseguir vender. Se vender esse Botafora também, vai poder tirar esse Botafora das nascentes, então isso vai poder facilitar mais menos a contaminação da água ali. Fizeram a licitação e vai começar a dragagem da D4, e assim, só que eu entendo. Já que vai fazer uma dragagem ali, vai tirar o resíduo ali, por que não faz 100%? Fez parcial, aproveitar essa demanda, fez parcial, devia fazer inteiro, né? Fez uma obra de desvio de água, então quer dizer, a água que é tratada na nossa estação de tratamento, tá indo direto agora lá para a bacia das águas, tá passando pelas bacias, antes decantava, na D4, D3 ali, veio decantando, agora tá indo direto para a bacia das águas claras. O problema da nossa água, nós trata a tabela periódica inteira. É uma água complicada de tratar. E esse tratamento de efluente está ultrapassado. Está ultrapassado. Tem projetos para ser instalado um novo tratamento de efluente, mas é um custo. É um custo e vemos governos empurrando com a barriga, porque das triplas coração é o que o trabalhador pode fazer na área aqui. Você tem ideia, hoje nós estamos com uma estiagem, né? Estamos em estiagem, não chove. E mesmo assim tem água lá para tratar ainda. Muita água ainda. Ali na Botafora 4, na BNF, tem que ligar a bomba 24 horas por dia. É um pouco intervalo dela ali. Você liga no período da manhã, ou tarde, noite, mas sempre está rodando. Na D5 ali, que é do Botafora 8 ali, também tá que ligar também, diariamente. A mina então, a bomba é 24 horas. Abaixou, assim, é incrível que parece que abaixou tanto assim, quem trabalha lá, fala, nossa, tá muito baixo. Mas tá com um nível de 1.321 metros. Quer dizer, é muita água, é muita água. Nosso limite ali, quando chama muito, é 1.329, é 32 o limite na CENEM, né? Então fica inviável ali, é muita. O problema, até fala do Carrefour, que é um problema ali sim, mas é um problema que está ali, parado, não chegando mais. Teve no outro governo trazer o resto de São Paulo aqui para Caldas, sim, tinha essa intenção de fazer aqui um depósito de lixo nuclear, com esses resíduos, mas com a ação de Caldas, cidades, daí da antinuclear, foi bem feito isso aí, foi bloqueado isso aí. Então essa gestão agora não vejo conversas, pelo menos assim, nem paralelas, nem boatos, de trazer esse material para cá, para Caldas, né? Sim, tem essa licitação para venda, aí seria vendido aqui de Caldas e de São Paulo, mas assim, deixa aqui aberto para ter mais perguntas mais específicas para fazer. O grande problema aqui da UDC que eu vejo é o tratamento de água mesmo. A nossa tratamento de frente hoje é para tratar
era máximo 300 metros cúbicos por hora. Isso em tempo não de chuva, de estiagem, tudo bem, mas em tempo de chuva, chega a colocar uma carga de 450 metros, passando 150 metros. Que qualidade de água que vai sair dessa aí, né? Esse que é o preocupante. Por isso que acerou tudo ali a D4, resíduos, que o tratamento não está sendo eficaz nesse momento. A Marina teve conosco aqui, estava junto com ela nessa visita, né? Não lembro se foi nesse dia que ela pôde ver os peixes mortos na bacia de Águas Claras, né? Não sei se foi nesse dia ou se foi em outra visita, agora não lembro se ela estava junto, mas teve mortandade de peixe naquele dia, né? Ela viu, né? O que ela citou naquele, onde tem um vazamento de água ali, onde tem uma água, ali é uma cera de tório. Eles pegaram antigamente tório, jogaram, abriram um buraco, vamos dizer assim, né, que é uma bacia, né, abriram um buraco e jogaram tório lá. O que se faz? É pó, né? Então o vento vai contaminar tudo. O que você faz? O operador vai lá, põe água para deixar estabilizado tudo ali. Mas de tempos em tempos seca, então você tem que sempre manter um nível de água ali. Aí eu pergunto, seca, mas para onde vai? Não pode evaporar assim tão rápido, né? Então pode ter sim vazamentos. Então é isso que é essa busca de fechar esses vazamentos, da baixada que a gente foi tratado do jeito ali que teve um impulsamento público do Ministério Público, da Justiça. E assim, infelizmente a ANB só funciona na Justiça. Já falamos, o Sindicato cobra, o FICE toda hora, mas a ANB só funciona, infelizmente, na Justiça, né, sendo empurrado. Hoje nós temos um outro governo, uma outra gestão que tem um diálogo, pelo menos, tem um diálogo, né, ainda está com esse problema da transparência, ainda ser mais eficaz nessa transparência, nessa comunicação, acho, né, acredito que na comunicação tem que ser melhor para poder tirar boato e tirar dúvidas totalmente, tanto do trabalhador como da sociedade, da comunidade, né, isso cobrado. Para você ter uma ideia agora, assim, nós somos da Inbepar agora, nós somos da Hold, né, então estamos a Inbepar, que faz parte de Itaipu Eletronuclear, né, então somos todos corimãos agora, né. E a Inbepar, assim, agora lançou um projeto participando de lucros e resultados. E uma das metas que ela cobra muito é a política pública. E o que seria a política pública? Seria o descomissionamento de Caldas. Há uma luz no final do túnel. Eu vejo isso, não sou aqui para trazer notícias, pessimismo, e também não estou aqui para enganar também, né? Contar a história, para sair aqui todo mundo iludido também. Mas há uma luz no final do túnel. O problema é o túnel, que está muito comprido, né? Em vez de encurtar essa distância da luz, né, para resolver, porque temos problema de dinheiro. Essa é a verdade, né? Então, essa participação de lucros está no descomissionamento, então pode ser feito com a participação do trabalhador. O trabalhador vai entregar resultados, quer dizer, um estímulo a mais ao trabalhador da ANB para entregar esse serviço a contento. Já entregava, mesmo sem essa participação na participação de lucros, né? Mas é uma forma de cobrar mais ainda também o governo, que é uma parte agora importante nossa. Então esse problema agora da saúde, por exemplo, nós estamos com o PDV agora para sair, né? Que é a demissão voluntária dos trabalhadores. A ANB vai pagar só 3 anos de assistência médica, né? Quer dizer, o trabalhador tem validade de 3 anos. Depois de 3 anos, ele vai ficar sem assistência médica, né? E o que nós estamos lutando é a assistência médica vitalícia para o trabalhador, que ele teve contato direto com essa radiação. É mais que justo isso. Nós não estamos pedindo milhões, não. Nós estamos pedindo só um plano de saúde vitalício. E a ANB, nesse PDV, se propõe a pagar, infelizmente, só 3 anos de plano de saúde, e depois que o trabalhador vai se virar aí, se ficar doente, contrair um câncer. Estou aberto aqui a perguntas, algumas informações que eu puder. Se não puder trazer no momento, eu posso buscar depois e passar para o grupo. Eu agradeço a participação. Muito obrigado. O que hoje entendemos como município de Águas da Prata é esta faixa ocidental da borda da cratera vulcânica. Enquanto Poços de Caldas está mais ao norte desta grande elevação circular, Andradas está mais ao sul e Caldas ocupa a maior parte da área central, além de certa porção oriental, onde está seu centro urbano. Toda esta região foi palco de intensas disputas territoriais, não apenas aquelas entre paulistas e mineiros, que são mais comumente citadas no contexto da Revolução de 32. As disputas envolvendo o marco divisório dos estados de São Paulo e Minas Gerais foram extremamente significativas por aqui desde o final do século XVIII. Bandeirantes paulistas descobriram ouro no território que mais tarde se tornaria Minas Gerais. Mas como o Brasil era uma colônia, a coroa tinha planos audaciosos para controlar a produção e aquisição dessa riqueza. E o resto é história. Para escoar esse ouro, também investiu-se em caminhos, que ficaram conhecidos como Caminhos do Ouro. E ao longo destes caminhos, foram instalados postos militares e de controle fiscal,
além daqueles que já existiam para outros fins. Entre o atual bairro do Marco Divisório e o centro urbano de Águas da Prata, havia pelo menos um destes postos fiscais, assim como uma enorme tranqueira feita com troncos de árvore amplamente documentada em registros escritos da época. Infelizmente, não será possível nos aprofundarmos nas emocionantes histórias registradas em cartas e ofícios às quais tivemos acesso durante nossa pesquisa para este filme. Seria muito extenso, mas quem sabe na próxima? Mas vale lembrar que, obviamente, se existe hoje um estado chamado Minas Gerais, é porque houve intensa mineração nesse território. Porém, antes disso, ele já era habitado por outros povos, que viviam nele de forma diferente, com outros tipos de interesses, outras ocupações e outras visões de mundo, como os indígenas Caiapó, em Poços de Caldas, e tantos outros em todo o território nacional. Aqui não era diferente. Então, vieram colonizadores. Especiarias, madeiras, pigmentos, frutos, terra, água, gente, corpo e tempo. A fome do colonialismo é grande. Mas voltando à nossa história, vamos dar um salto no tempo e aterrissar no começo do século XIX. Mais precisamente na década de 1870. A história recente de Águas da Prata nos remete a um personagem mais ou menos misterioso, chamado Rufino Luiz de Castro Gavião. Não encontramos muitas informações sobre ele no início de nossa pesquisa, mas aos poucos, conforme mergulhamos nas poucas informações disponíveis, fomos percebendo que se tratava de um personagem ímpar, que merecia maior destaque. Infelizmente, não poderemos nos aprofundar em sua biografia neste momento, mas há algumas coisas que precisam ser ditas. Rufino de Castro Gavião nasceu em 1823, em Cabo Verde, Minas Gerais. Segundo as poucas informações disponíveis, era negro, em um tempo pré-abolição. Ainda assim, viveu e trabalhou em São João da Boa Vista como alfaiate, dentista, curador, secretário e vereador. Em 1876, aos 53 anos de idade, enquanto caçava na fazenda do coronel Gabriel Ferreira, Rufino observou que havia um veio d'água às beiras do Ribeirão da Prata, que era especialmente procurado pelos animais que ali iam saciar sua sede, em vez de fazê-lo nas águas do Ribeirão. Ao beber desta água, percebeu que suas frequentes indisposições estomacais desapareceram. Convivendo com trabalhadores da estrada de ferro mogiana e comunidade local, espalhou a notícia dos benefícios dessa água. Mas a grandiosidade de sua descoberta só foi reconhecida em 1910, ou seja, mais de 20 anos após sua morte. Naquela época, um laboratório em São Paulo confirmou que a água era alcalina e de alta mineralização, semelhante Vichy, na França. As nascentes de Águas da Prata foram arrendadas para a iniciativa privada em 1913. A história de Rufino foi descoberta graças ao historiador Rodrigo Falcone, autor do livro Logradouros de São João da Boa Vista, mas ainda merece estudos mais aprofundados. Águas da Prata tornou-se famosa mundialmente pela qualidade da água que produz há mais de um século. Isso moldou sua história, fazendo com que houvesse uma certa preservação geral de boa parte de suas matas, rios, nascentes e cachoeiras. Algumas atividades econômicas consideradas relativamente ecológicas puderam desenvolver-se e outras consideradas mais destruidoras foram evitadas. Dizem que esta vocação ecológica é sua maior bênção. Entretanto, é verdade também que a comunidade local viu muitas de suas fontes desaparecerem. Dentre os motivos, parecem estar o descaso com entornos de nascentes, córregos e rios, o desmatamento, a urbanização, etc. Ambientalistas e ativistas socioambientais afirmam também que as empresas engarrafadoras poderiam estar fazendo mais pela preservação de seus mananciais. Eles reclamam da falta de apoio a projetos ambientais, por exemplo. Esperamos que este filme ajude a incentivar alguma melhora nesse sentido, já que coisas incríveis podem surgir a partir da união e de uma postura mais colaborativa. Além disso, algumas empresas têm propriedades onde encontram-se elementos com imensurável valor histórico,
além do ambiental, como restos de antigos fontanários e praças de lazer frequentadas por turistas e moradores no século passado. Alguns locais encontram-se abandonados, ou mesmo sendo lentamente descaracterizados e apagados do território. Se não forem preservados, desaparecem como se nunca tivessem existido. Resgatar a história desses locais, preservando e restaurando seus ecossistemas, estejam eles dentro do perímetro urbano ou fora dele, parece ser uma resposta adequada aos esforços deste notável personagem, Rufino Gavião, pioneiro na valorização do poder curativo das águas desse singular local, que hoje conhecemos como Águas da Prata. Ele soube observar os sinais do tempo e os sinais do espaço, leu e entendeu o comportamento dos animais, encontrou pistas para agir também em favor de seu próprio bem-estar, compartilhou com outros aquilo que descobriu, e desse ato de generosidade nasceu toda uma cidade. Salve, Rufino! Salve os guardiões da terra, que é de onde brotam as águas. A noite está chegando, mas um dia está se acabando. A noite está chegando, mas um dia está se acabando. E veremos no céu estrela, estrela e luar. A arte é a linguagem universal que nos conecta a algo maior. Em Águas da Prata, em Caldas e diversas outras cidades da região, artistas expressam sua conexão com a água e as montanhas onde elas nascem, criando uma ponte entre o coração e a mente. Aqui, a água é também uma musa inspiradora. Comunicação é a ponte entre a ciência e a comunidade. É através do diálogo que as pessoas entendem os riscos e benefícios, e é através da resistência que defendem suas terras e águas. A água é nossa vida. Precisamos protegê-la. A radioatividade é um fenômeno natural, mas o uso que fazemos dela é uma escolha social. Desde seu descobrimento no final do século XIX, a radioatividade tem sido usada para diversos fins. Sua utilização na medicina, por exemplo, trouxe avanços gigantescos, tanto na área de exames quanto de tratamentos. Em outros contextos, seu uso descuidado também tem deixado rastro de destruição, como nos acidentes nucleares ou mesmo no impacto gerado para a obtenção de sua matéria-prima. E falando nisso, nesse exato momento, o Brasil está prestes a definir seu futuro energético. O governo está decidindo sobre temas importantes como a construção da usina nuclear Angra 3, o que levanta sérias questões sobre riscos ambientais e a saúde pública. Cada vez mais pessoas afirmam que é hora de considerar se a energia nuclear realmente é necessária para garantir nossa segurança energética. Se novas usinas forem criadas, mais matéria-prima será necessária. E locais como Águas da Prata, tão dependentes do seu ecossistema local, como florestas, campos, rios e nascentes, podem não resistir à fome por minério. Em Caldas, no sul de Minas Gerais, o armazenamento inadequado de resíduos nucleares já impacta a comunidade e o meio ambiente por décadas, sem solução de curto prazo no horizonte. O risco de contaminação do solo, da água e do ar é uma preocupação constante. A água é mais do que uma necessidade, é a essência de cada função, cada reação, cada batida viva, cada batida de vida no corpo humano. Hidratar-se é mais do que um ato físico, é um cuidado com o delicado equilíbrio que mantém a existência humana fluindo. A água é a vida, a água é sagrada. A água está em tudo, sem ela não tem nada. A água está na terra e também está no
ar. A água está nas nuvens e também tá no mar. A água está no sangue do animal e tá na folha. A água está nos olhos de quem vê e tá no chão. Sem água ninguém vive, é morte certa, não tem escolha. Não tem preço que pague, né? Mercado pra exploração. Dinheiro não se bebe, minério também não. Se terra os malote não vai nascer um tostão. Sem floresta não tem água, eu repito, não tem não. Proteja nossa água, vamos, entre em ação. Dinheiro não se bebe, minério também não. Se terra os malote não vai nascer um tostão. Sem floresta não tem água, eu repito, não tem não. Proteja nossa água, vamos, entre em ação. As monoculturas destroem as florestas. E sem floresta cê sabe, nada nos resta. Veneno que põe na planta volta pra terra. Esse transgênico é o que te alimenta. Eucaliptos, indústrias e urbanização. Muitas perguntas foram feitas para poucas explicações. Se a seca toma conta ou a contaminação. A pergunta que eu faço e as futuras gerações. Dinheiro não se bebe, minério também não. Se terra os malote não vai nascer um tostão. Sem floresta não tem água, eu repito, não tem não. Proteja nossa água, vamos, entre em ação. Dinheiro não se bebe, minério também não. Se terra os malote não vai nascer um tostão. Sem floresta não tem água, eu repito, não tem não. Proteja nossa água, vamos, entre em ação.